tarde a todos, boa tarde a todas. Eu anuncio a conferência Depurações do Lucro Contábil para a determinação do lucro tributário, a ser proferida pelo excelentíssimo professor Ricardo Maris de Oliveira, cujo currículo resumido procede à leitura. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, do nosso IBDT. É professor em cursos de pós-graduação lato sensu do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e também do Centro de Extensão Universitária. É professor convidado por várias faculdades e entidades do país. Passo a palavra ao excelentíssimo professor Ricardo Maris de Oliveira. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do desembargador Thomson Flores, do Emages, para aqui estar, uma oportunidade que muito me agrada. E espero contribuir para a análise do tema, dos temas que têm sido tratados aqui. Me foi solicitado que falasse sobre o momento em que nós estamos vivendo em matéria de imposto de renda, especificamente da pessoa jurídica, e quando eu falo imposto de renda, entendo também a contribuição social sobre o lucro. Momento este importante porque estamos numa terceira fase de um processo de atualização da legislação, ao mesmo tempo mercantil, societária, e a tributária, que evidentemente tem que acompanhá-la. Fase esta que começou em 2007, com a Lei 11.638, quando, atendendo compromissos do governo federal, foram introduzidos no Brasil os métodos de contabilidade internacionais. Na verdade, quando se fala em métodos de contabilidade internacionais, não se refere a alguma coisa muito objetivamente determinada e única. Existem correntes no exterior, variadas, mas o Brasil se comprometeu, em função da crescente entrada das empresas brasileiras nos mercados internacionais, não apenas em exportações, mas também e principalmente com a fixação de investimentos brasileiros em outros países. O Brasil se comprometeu a introduzir padrões contábeis internacionais. Padrões esses que são absolutamente distintos daqueles que nós vínhamos praticando. Sendo que até 2007 a legislação brasileira previa critérios distintos para a apuração do lucro tributável por imposto de renda e para a apuração do lucro contábil, aquele lucro que gera os balanços publicados, que gera as distribuições de dividendos para as empresas de capital aberto cotadas em bolsa, que gera a própria cotação dessas ações. Havia sempre normas distintas para a apuração dos dois lucros. O lucro é um só, mas a apuração dos dois, normas distintas. Mas a legislação tributária, normalmente através do Decreto-Lei 1598 de 1977, tinha uma prevalência na prática. Então, a contabilidade acabava sendo feita como a lei fiscal determinava. E, só um ponto de vista econômico, eu vou entrar um pouco mais em detalhes adiante, mas só um ponto de vista econômico, muitas das regras que atendem aos interesses arrecadatórios ou de controle da arrecadação não
eram compatíveis com os objetivos de uma contabilidade voltada para a informação ao público, informação aos acionistas. E os contadores sempre tiveram uma reação muito forte a essa submissão verdadeira que havia dos procedimentos contábeis às regras do direito tributário. Ao que eles chamam de harmonização das normas contábeis brasileiras com as normas internacionais, representou para os contabilistas uma verdadeira alforria. Eles passaram a se tornar livres das disposições da lei tributária. E nós vamos verificar daqui a pouco como é que se processou o ajustamento necessário dos dois campos, o contábil e o fiscal. E isso exige, nós estamos aqui entre juristas, isso exige que nós façamos uma análise do fenômeno tributário, do fenômeno de incidência do imposto de renda. Eu peço desculpa se vou ser um pouco voltado para questões que são elementares, mas para nós chegarmos à compreensão do momento que nós estamos agora, esta harmonização dos padrões contábeis brasileiros com os procedimentos contábeis no exterior, de um lado, e de outro, como atender às exigências da lei tributária. Nós estamos nesse momento, através da medida provisória 627, que está em tramitação no Congresso, para que nós possamos fazer uma análise minimamente coerente, dentro das limitações que nós temos de tempo aqui, e até do objetivo desse encontro. Nós precisamos voltar ao começo, entender um pouco o fenômeno de incidência do imposto de renda. Para qualquer tributarista, seja ele professor, advogado ou juízes que militam, magistrados que militam no campo tributário e que se defrontam com questões de imposto de renda, para qualquer um dessas pessoas é ponto pacífico, indiscutível, afirmado em jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes. A doutrina não destoa disto, que a incidência do imposto de renda se dá sobre acréscimo patrimonial. Tem um monte de discussões, uma série de discussões, o que é renda, o que é provento, o que é disponibilidade econômica, o que é disponibilidade jurídica, uma série de discussões. Mas todas elas estão centradas numa ideia básica de que o imposto incide sobre acréscimo patrimonial. E o que me preocupa sempre, que vejo sempre nesses debates, nessas discussões, é a falta de atenção para que alguma coisa que eu vou me permitir aqui chamar de genoma da incidência do imposto, genoma do lucro tributável. Afinal, o que é isto? Acréscimo patrimonial é alguma coisa distinta desse aparelho que está aqui, que eu estou mostrando, todos estão vendo. Tem um peso, tem uma medida, tem uma função. O tributário é uma coisa abstrata, uma criação da mente humana, no caso da lei tributária. E não é uma criação que tenha sido produto de uma invenção de algum cérebro aí, eu vou inventar o lucro tributário, o lucro tributário é isso, isso, isso. Não, é alguma coisa que tem uma raiz profunda em partes do direito que poucas pessoas pensariam encontrar algum elemento para essa questão. Um campo onde poucas pessoas pensariam que encontrariam a raiz do problema. E aí vocês têm projetado o ponto de partida, não é?
Se eu falo que este imposto incide sobre o acréscimo patrimonial, o ponto de partida é saber o que é patrimônio. A contabilidade, eu estou aqui a falar das distinções entre os critérios contábeis e os fiscais, mas a contabilidade também reflete o patrimônio. Mas, para efeito do direito tributário, especificamente em função da exigência maior do direito tributário, que é o princípio constitucional da legalidade, nós temos que ficar nas definições do direito. E a definição de patrimônio nós vamos encontrar no direito privado, não nós vamos encontrar na legislação tributária. Por que isso é assim? Porque o patrimônio, ele não nasce no direito tributário. O patrimônio nasce no campo das relações interpessoais, intersubjetivas. Um bebê recém-nascido, quando ele vem ao mundo, ele já tem um pequeno patrimônio de roupinhas e brinquedinhos, e chocalhos, e chupeta, e mamadeira, que foram dados a ele. Vamos esquecer essa primeira fase, a nossa fase da infância também. Vamos pensar na fase em que nós começamos a produzir economicamente, nos inserimos na vida econômica. Como é que nós somamos no nosso patrimônio? Provavelmente uma das primeiras coisas que nós fazemos é comprar um carro, comprar uma roupa, né? Estou falando comprar. Comprar um ato do direito civil. Eu não posso ter no meu patrimônio esta roupa pelo mero apossamento físico no Estado de Direito. Eu tenho que comprar de alguém, ou alguém tem que me dar, ou eu tenho que tocar. Enfim, são negócios jurídicos que vão formando o patrimônio. Verificam aí que no Código de 1916 não definia o que era patrimônio, mas dizia que o patrimônio era uma universalidade, era na terminologia daquele código, era coisa universal, em contraposição às coisas individuais. Coisa universal, todos aqui sabem, pode ser uma universalidade de fato ou de uma universalidade de direito. A de fato é isso que nós estamos vendo aqui, essa multidão de cadeiras, esse púlpito, esta mesa. Tudo isso faz uma sala de convenção. Isso é uma universalidade, de fato. Mas também é uma universalidade de direito para a entidade que detém a propriedade desses bens materiais. Então, o patrimônio, dizia o Código de 1916, no artigo 57, era uma universalidade. E a doutrina identificava como sendo uma universalidade jurídica. O que veio a estar expresso no artigo 91 do nosso Código atual. Artigo este que contém uma singela definição de universalidade de direito, leia-se, portanto, também do patrimônio, como da herança, como outras universalidades de direito, que é a definição que os civilistas de antes de 2002 davam a respeito do artigo 57. A lei de 2002 incorporou a explicação doutrinária para o conceito. E, na verdade, voltando lá ao carro que eu adquiro, à roupa que eu adquiro, não fazem parte do patrimônio. O que faz parte do patrimônio é o direito de propriedade sobre essas coisas. Né? Como diz o artigo 91, o patrimônio, ou a universalidade de direito, dentre elas o patrimônio, é um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Nós sabemos que tem direitos que não têm valor econômico. O que interessa são aquelas que têm... Essa de baixo? Ok. O patrimônio, então, é uma universalidade de direito, composta de todas as relações jurídicas que atribuem direitos e obrigações, porque o patrimônio também não é só roupa, né? Eu, para comprar roupa, posso ter feito um crediário, e o crediário me gera obrigações. Meu patrimônio, portanto, é a roupa menos as obrigações que eu tenho para pagar
esta aquisição. Então, rapidamente, nós percebemos que o patrimônio, na verdade, é o conjunto de todas as relações jurídicas que uma pessoa tem que lhe atribuem direitos e obrigações de qualquer natureza, sobre objetos de qualquer natureza, materiais e imateriais, desde que tenham conteúdo econômico. Este é o ponto de partida para saber se eu tenho acréscimo patrimonial. Vamos caminhando passo a passo. Eu queria chamar a atenção para que esta ideia de universalidade patrimonial, no regime constitucional de 88, que alterou profundamente a feição constitucional do imposto de renda anterior, essa ideia da universalidade tem profunda ligação com o conceito constitucional de renda. Se é que a gente pode dizer que tem um conceito constitucional de renda. Mas tem uma profunda, uma intrínseca relação com a incidência desse imposto, porque o artigo 153, quando autoriza a União a cobrar imposto sobre a renda, ela no inciso 1 do parágrafo 2º diz que esse imposto será informado, entre outros critérios, pelo critério da universalidade. E a universalidade é isso: eu tenho uma universalidade de direitos e obrigações, no fim do período eu vou ter um patrimônio que pode estar aumentado ou diminuído, mas que será ainda assim um conjunto de relações jurídicas que me atribuem direitos e obrigações. Quanto mais relações jurídicas positivas se inserirem no patrimônio inicial, maior ele crescerá. Quanto mais relações negativas, obrigações se inserirem, ele diminuirá. E o fato gerador do imposto de renda ocorre, melhor dizendo, sobre o acréscimo dessa universalidade. Na verdade, se eu pegar o patrimônio no fim do período e o patrimônio no início do período, a grosso modo, eu vou verificar pela distinção se ele cresceu, aí eu tenho o nascimento da obrigação tributária, o fato gerador, ou se ele gerou uma redução e eu teria um prejuízo que, de acordo com a lei atual, eu posso compensar futuramente. E nós verificamos, então, que para chegar, saindo dessa multidão, né, de direitos e obrigações, e chegar a uma multidão final patrimonial de direitos e obrigações, eu tenho que verificar no meio do período de apuração quais foram as novas relações jurídicas que foram se integrando a esse patrimônio, ou dele foram se desintegrando pelo pagamento de obrigações ou por outras razões quaisquer. Aí que vem, então, a observância do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 153. O fato gerador é a universalidade de fatores positivos e negativos que ocorrem durante o período de apuração, que nós chamamos de período base. Existe uma pequena inserção aqui para que não se pense também que basta comparar o patrimônio no final do período com o patrimônio do começo do período, e aí eu tenho pelo menos a base de cálculo do imposto, se essa diferença for para mais. Não, porque existem alguns acréscimos patrimoniais e algumas reduções patrimoniais, alguns fatores individuais de aumento ou de redução que não se compadecem com a ideia fundamental de que o imposto incide sobre a renda. Ele incide sobre a renda pura e simplesmente apurada com base no acréscimo patrimonial. Por que acréscimos patrimoniais que não são provindos de renda? Basta eu dizer para vocês que se houver um aumento de capital, o patrimônio será aumentado e ninguém vai dizer que o aumento de capital é renda. Porque o capital é que vai gerar a produção da renda. E eu posso ter reduções do patrimônio que não são também redutoras da base de cálculo do imposto, como uma distribuição de dividendo, porque aí o que eu tenho é já um acréscimo patrimonial apurado que será distribuído aos sócios, que aliás é a finalidade da sociedade, quando empresária. Se nós olharmos o que eu estou dizendo aqui sob um prisma contábil, se nós olharmos o que eu falei graficamente, nós temos isso que vocês verificam na projeção. Nós temos, todo mundo aqui sabe que o patrimônio é formado por um balanço de ativo e passivo, né? O ativo
nada mais é que a quantidade, ou todas as relações jurídicas que atribuem direitos. E o passivo é todas as relações jurídicas que atribuem obrigações. Isso está na Lei 6.404. Se vocês tiverem a curiosidade de ler os artigos 177 e seguintes, 178, 9, quando começam a definir os componentes de ativos e passivos, vão verificar os direitos sobre isso, os direitos sobre aquilo, as obrigações a longo prazo, as obrigações a curto prazo. E a contabilidade segue esta definição. A contabilidade, na sua maneira de exprimir o patrimônio, e ela o faz através do sistema chamado de partidas dobradas, né? A contabilidade não escreve hoje vendemos uma mercadoria por 1.000 e esse preço de 1.000 ficou no banco tal. Ela não escreve assim, ela escreve um débito e um crédito. No caso aí, o débito é uma conta de receita e um crédito, e um débito é uma conta de banco. Esse é o mecanismo contábil, a linguagem contábil. Mas ela reflete o quê? Ela reflete esses fatos econômicos da vida da empresa e vale para nós, pessoas físicas também. Mas se nós tivéssemos contabilidade, de certa forma nós temos na declaração de rendimento, mas ela reflete esses movimentos econômicos e financeiros com o patrimônio durante o período base, que são movimentos que se processam sob a diretriz do direito privado, porque somente através do direito privado se muda patrimônio, se constitui patrimônio, se aumenta patrimônio, se reduz patrimônio. Não há possibilidade de eu trazer para o patrimônio um objeto. Eu posso trazer ao patrimônio algum direito sobre o objeto. Né? Então, isso, é claro, né? Esqueçamos um pouquinho de imposto de renda, pensamos um pouquinho na nossa vida pessoal. Tudo que nós fazemos, nós precisamos verificar qual é o negócio jurídico que se aplica aqui. É por isso que o artigo 109 do Código Tributário Nacional nos diz que o direito tributário simplesmente respeitará os princípios, institutos e formas do direito privado e apenas determinará sobre eles as suas consequências tributárias. Então, o que nós verificamos é que o patrimônio, seja para o direito, seja para a contabilidade, que tem uma maneira diferente, gráfica, desta maneira que estamos simplificando, na verdade, todas as contas do patrimônio contábil, no prisma contábil, ele tem um débito e um crédito. Né? Nós temos, de um lado, todos os direitos, de qualquer natureza, do outro lado, todas as obrigações, e a diferença matemática necessariamente vai se chamar patrimônio líquido, porque é a diferença entre o mais e o menos. Esse patrimônio líquido é que eu vou verificar se em relação ao início do período é mais do que antes. Ou poderia ser menos no início e agora está mais. Ou vice-versa. Né? Então, na verdade, o patrimônio líquido, que é formado pela conta de capital, pela conta de lucros já obtidos, pelas reservas que a empresa mantém, originadas dos seus lucros ou reservas de capital, deduzindo prejuízos que eventualmente ela já tenha apurado. A diferença entre ativo e passivo vai estar representada nessas contas do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, portanto, é a diferença entre ativo e passivo. Parece tão simples e não deveria haver dificuldade e diferença entre o contábil e o fiscal. Só para fechar rapidamente aqui, nós temos nas demonstrações financeiras a conta de resultado, as contas de resultado, que outrora eram chamadas de contas de lucros e perdas, é um outrora muito antigo já, mas tem algumas pessoas que ainda usam essa expressão, lucros e perdas, que deixou de existir na legislação e na contabilidade também em 1976. Ela é a conta, ou conjunto de contas que refletem justamente as mutações para mais ou para menos. Quer dizer, vocês tenham em conta que aqui o balanço patrimonial nos reflete a situação do patrimônio numa determinada data. Mas as mutações para mais ou para menos são objeto de lançamentos em contas de receitas ou de despesas, de custos, de provisões.
cujo líquido vai apurar um lucro ou um prejuízo e será transportado para o patrimônio. Basicamente é isto. Estou falando, por enquanto, no que é patrimônio dentro do direito privado. Dei uma rapidíssima demonstração do que é o patrimônio na forma gráfica contábil, né? E agora passamos ao lucro tributável e vamos, a seguir, entrar nas diferenças entre o contábil e fiscal e, dentro da limitação de tempo e de objetivo, falar um pouquinho desta fase atual que nós estamos. Aqui está o lucro real. O lucro real, vocês sabem, é um dos critérios que o Código Tributário Nacional, no artigo 44, permite para quantificar a base de cálculo do imposto de renda. Então, o imposto de renda incide sobre acréscimo patrimonial e a quantificação pode ser sobre o lucro real, o lucro arbitrado ou presumido. Nós estamos aqui a tratar do lucro real, porque é o lucro que é apurado contabilmente. É o critério que tem prevalência sobre os outros, porque ele que se aproxima, tanto quanto possível, de um efetivo acréscimo patrimonial. E o genoma dele, que eu estou mencionando aqui, a linguagem para se chegar ao lucro real, que é a base de cálculo, é essa que está aí. Nós saímos do lucro líquido, voltando então, voltando aqui, é o resultado líquido apurado nessa conta, contabilmente, e fazemos determinados ajustes que a lei tributária determina. Custos e despesas indedutíveis, entre a lei fiscal e a lei tributária, há regras algumas vezes distintas quanto ao momento de oferecer uma receita à tributação. Muitas receitas são diferidas para efeito fiscal. Algumas despesas são já incorridas, mas somente são aceitas quando cumprida determinada condição ainda a ocorrer. Então, há alguns ajustes para mais ou para menos, para mais de custos e despesas indedutíveis ou de período competente distinto, e para menos das receitas e rendimentos não tributáveis, o reflexo contrário, né, de ajuste de período competente. E o resultado é o lucro real antes das compensações, que são as compensações de prejuízos fiscais de períodos anteriores que a lei permite. Depois das compensações, nós temos o chamado lucro real, que é a base de cálculo do imposto. Bom, por aqui já se verifica que, para a contabilidade, o lucro é uma coisa, e para o imposto de renda, o lucro é outro. O lucro do imposto de renda tem base, início de apuração, de determinação, de quantificação, como queiram, no lucro contábil. Por isso que a contabilidade tem que estar em ordem, sob pena de haver arbitramento da base de cálculo do imposto de renda, que pode ser mais onerosa do que o lucro efetivo. Desde a Lei 6.404, havia, e continua a haver, a determinação, então, de que lucro real será apurado com base no lucro contábil. E na Lei 6.404, aliás, a lei é mais específica, mas o lucro contábil é apurado de acordo com a Lei 6.404. E a Lei 6.404, ela é bastante detalhada ao fixar critérios legais para a apuração do lucro contábil, a partir do artigo 176, passando pelo artigo 177, que determina que sejam observados os critérios contábeis geralmente aceitos, os critérios pertinentes, portanto, para a contabilidade não ser algo absolutamente sem uma disciplina, e a disciplina aí cabe realmente os procedimentos contábeis, né? E importante, no parágrafo 2º, que já passou por várias alterações de redação de 1977 para cá. 1977 começou com o decreto de 1598, que veio para adaptar a lei fiscal à lei 6.404, sempre determinou a existência de registros contábeis distintos para se demonstrar exatamente a diferença entre o lucro líquido contábil e o lucro real. Então, todos esses ajustes para mais ou para menos
são apurados fora da contabilidade, não aparecem nas demonstrações financeiras publicadas, a não ser na conta de provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro a pagar, né? Não aparece o lucro real na contabilidade mercantil e nos balanços de demonstrações financeiras publicados. Eles aparecem, então, em livros auxiliares, livros específicos que visam permitir o controle da atividade de ajustes para demonstração da base de cálculo do imposto de renda pelas autoridades fiscais, com base nas quais os contribuintes, as pessoas jurídicas, fazem as suas declarações de rendimentos, que chamam de IPJs atualmente, né? Uma coisa importante, estou me encaminhando para as distinções entre o contábil e o fiscal. Uma coisa importante é que o artigo 176 determina que as demonstrações financeiras, aquelas que estão na contabilidade, que serão publicadas, com base nas quais há direito a dividendos, com base nas quais os administradores prestam conta da sua administração, elas devem, através de uma escrituração em forma mercantil, que é pelas partidas dobradas, com observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, elas devem exprimir com clareza a situação do patrimônio. Uma coisa curiosa, porque nós vamos verificar agora como, a partir de 1977, se iniciou a introdução de verdadeiras distorções neste lucro líquido. Eu não vou aqui me aventurar a dizer que os procedimentos contábeis estejam errados, porque eles têm finalidades distintas e seguem critérios distintos, e eles são atualmente fixados pelos chamados pronunciamentos CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Técnicos, que dão embasamento, inclusive, aos critérios contábeis que se tornam obrigatórios para todos os contadores. O contador hoje, sob pena de responsabilidade funcional, ele deve seguir os CPCs. CPCs esses que se afastam da lei. Eles não têm nada a ver com a lei tributária, mas eles também se afastam da lei, da própria lei 6.404. Então nós estamos caminhando hoje para um sistema em que a contabilidade está afetada por muitas práticas que não encontram embasamento na lei 6.404 e seguramente não poderiam ser aceitos para efeitos fiscais. Vamos a elas, né? Desde esta lei 6.404, lá de 1976, nós tivemos, convivendo com ela, o Decreto-Lei 1598, na definição do lucro real tributável, e viemos assim até 2007, quando, em função de... Aqui vocês têm no 1598 o mesmo reflexo do que está na 6.404, determinação de escrituração do lucro real em livros distintos, sem alteração da contabilidade. Em 2007, nós tivemos a Lei 11.638. Esta lei visou adotar normas contábeis internacionais. Os contabilistas gostam de dizer que visaram harmonizar os procedimentos contábeis com as normas contábeis internacionais, que não são normas jurídicas, mas são normas de procedimento contábil, os famosos IFRS, que é um dos órgãos correspondentes mais ou menos ao nosso Comitê de Pronunciamentos Tributários. É um órgão internacional que fixa as normas que o Brasil às quais o Brasil resolveu aderir, embora não tenha aderido 100%, tem uma adoção nos limites que o CPC tem estabelecido. Eu queria fazer algumas críticas preliminares a esta
ação legislativa que alterou profundamente as práticas contábeis. O Brasil, em matéria de procedimentos contábeis, de lucro líquido, de direito societário, em questões financeiras, ele tem um antes e um depois de 2007. Na verdade, com a vigência da Lei 11.638, nós tivemos uma revolução completa nos princípios contábeis até então adotados. As minhas críticas, com todo respeito às finalidades e à qualidade dessas normas contábeis, são algumas que só têm a ver com a questão que nós estamos tratando aqui, que é a base tributária. Ninguém aqui está para aprovar algum balanço e saber se alguma administração é responsável ou não, se está sendo correta. Isso é o problema dos auditores, dos administradores e dos contadores. Nós temos que sair do que eles produzem e chegar ao lucro real. Então, esse caminho é que nós temos que percorrer, e minhas críticas vão se limitar a esta perspectiva. Primeiramente, há uma clara percepção dos próprios grandes professores de contabilidade do Brasil de que houve um assodamento na harmonização, como eles falam, das normas contábeis, porque elas não respeitaram nem a cultura diferente que o Brasil tem em relação aos países onde essas normas são praticadas, normas que são muito voltadas para o direito anglo-saxônico, completamente distinto do nosso, né? Nós sabemos disso, normas que são adequadas naquele regime e à cultura daqueles povos. Aqui houve uma adoção de princípios de dificílima compreensão, de dificílima aplicação. Se nós pensarmos que o direito tributário tem que ofertar segurança jurídica para que o princípio da legalidade seja respeitado, para que o contribuinte não tenha que pagar mais do que deve, nem menos do que deve, que o fisco possa fiscalizar e que entre fisco e contribuinte deve ter o mínimo de insegurança possível, essas normas não ofertam nenhuma segurança. E se eu pudesse resumir a grande distinção que existe entre a contabilidade hoje e o conceito do direito privado de patrimônio que nós vimos na abertura. Os conceitos fiscais que vêm da Constituição do CTN para orientar e determinar a incidência do imposto de renda, a grande controvérsia está nesse último item da projeção. Enquanto nós eu digo, juristas, sejamos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, sejamos advogados, sejamos juízes, sejamos o que for, juristas, enquanto nós nos orientamos pelo que o direito diz, e não tem como não ser assim, porque eu não consigo formar um patrimônio a não ser de acordo com o direito privado, e o fisco não pode cobrar nada a não ser de acordo com o direito tributário, né? Então, nós nos orientamos pelo direito, os contabilistas se orientam pelo que eles chamam a essência econômica. E eles dizem que a essência econômica prevalece sobre a forma jurídica. No que eles cometem, no que diz respeito à nossa visão, duas impropriedades. Eu quero dizer que esse princípio da essência econômica sobre a forma jurídica não é novo. Já existia antes de 2007, antes da Lei 11.638, mas adquiriu foros assim de dogma na Lei 11.638 e nos CPCs. Que é uma deformação completa, porque, vamos pensar um pouquinho, quando nós estivemos na faculdade e aprendemos lá na teoria das obrigações, nós aprendemos simulação, inclusive, que todo negócio ou ato jurídico tem uma substância atribuída a ele pela norma que o disciplina. E que mais especificamente, para nós juristas, chama-se causa dos atos ou negócios jurídicos.
A substância é o efeito jurídico que um ato ou negócio jurídico produz nos patrimônios, aqui estamos falando só sobre patrimônio, de acordo com a lei aplicável. E a simulação é exatamente quando eu uso um negócio jurídico em desacordo com esta causa. Isso já Orlando Gomes dizia isso lá pelo menos desde 1975. Não é novidade, portanto. Para nós, o que prevalece é a substância jurídica. Sendo bem claro, né? Eu posso chamar de contrato de compra e venda algo que não é compra e venda. Digamos que seja uma transferência de propriedade sem pagamento de preço. Falta a contraprestação típica da causa do contrato de compra e venda. Eu tenho um contrato de doação. O contador ele não pensa dessa forma. Ele pensa economicamente o que eu tenho aqui. Ele não quer saber o que ele chama de forma jurídica, é o ato ou negócio jurídico. Ele se permite abandonar o ato ou negócio jurídico e pensar naquilo que, por interpretação, representa a essência econômica. Um grande contador, aliás, professor titular da Faculdade de Direito da USP, sempre fala: eu viajo na TAM e quando eu vejo os pátios dos aeroportos cheios de avião, e quando eu olho o balanço não tem nenhum avião no ativo imobilizado da TAM. Por quê? Porque todos os aviões estão na sua posse por via de contrato de arrendamento mercantil. E para ele, aquilo é o ativo da empresa. Para ele, aquilo é propriedade. Ele não quer saber se tem ou não tem propriedade jurídica. Ele entende que economicamente aquilo pertence a TAM. Este é um bom exemplo de visões distintas. Então nós temos muito subjetivismo, porque um pode achar uma coisa, pode achar outra coisa sobre determinado fenômeno econômico. Nós temos esta prevalência da essência econômica e não da substância do ato jurídico. Para nós, forma não é o que eles pensam que é. Né? Para nós, forma, um contrato de compra e venda pode ser com instrumento particular, com instrumento público, com um simples recibo. Forma é isto. É maneira de se concretizar o negócio jurídico ou de prová-lo. Para eles, a forma seria a substância jurídica. Eu ouvi de um grande professor emérito da FEA de São Paulo, de que uma das razões da crise econômica mundial de 2007 foi exatamente as normas fiscais, pelo extraordinário subjetivismo que elas permitem ao contador. E vamos entrar nos detalhezinhos já rapidamente, vocês vão verificar como procede esta observação. Agora, vamos pensar um pouquinho agora no imposto de renda, no acréscimo patrimonial. A contabilidade, além desta grande diferença da prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica, no linguajar dos contabilistas, a contabilidade tem uma visão prospectiva do patrimônio. Sempre se disse, não, o patrimônio, o balanço é um retrato do patrimônio no dia do encerramento do exercício social. Isso aí a gente lê toda hora, é o que está escrito em doutrina de alta qualidade. A contabilidade era assim realmente. Era assim realmente. A partir de 2007, com a Lei 11.638, ela passou a ter uma visão para o futuro, prospectiva. O contador, ele olha e diz assim, bom, eu comprei essa garrafinha de água aqui por R$1,50, mas eu posso vendê-la por 2. Ele já põe 2 no balanço. Porque ele pensa que com esta garrafinha eu vou ganhar uma receita de 2, que ainda não tem, mas ele já reconhece. Ele vê o fato futuro, ele interpreta o patrimônio. Claro que existem regras técnicas, não é também um carnaval, né? Cada um faz o que quer. São regras técnicas que têm uma margem de interpretação muito grande, mas tem regras. Essas regras conduzem a informar o público, os acionistas, o fisco, enfim, qualquer leitor do balanço, que esse balanço poderá, se fosse tudo liquidado hoje, a empresa valeria X.
que não é mais aquilo que foi investido para ter todos aqueles direitos sobre aqueles objetos que compõem o patrimônio. Já para o fato gerador do imposto de renda, aí eu diria com exceção desses casos, dessas hipóteses de substituição tributária para frente no campo do ICMS, que não existe no imposto de renda, o fato gerador é sempre um fato atual, um fato real já acontecido. Não existe incidência de imposto sobre renda que eu vou ter um dia no futuro. O fato gerador, eu cito aí artigo 113, 114, 116 do CTN, todos eles deixam claro que o fato gerador é um fato que ocorreu e que produziu o acréscimo patrimonial. Então a visão contábil para o futuro não se compatibiliza com a ideia do fato gerador, que é um fato do passado. Fato já ocorrido, não é no passado, século passado, é um fato já ocorrido. Quando? Durante o período de apuração, mas já ocorrido. Bom, já mencionei, em outras palavras, que estaria nesse slide. Nós aí então tivemos um processo de acomodação da lei tributária que começou em 2008 com a lei 11.941 e que está num novo passo, não vou dizer que é o último, mas um passo mais definitivo, com a medida provisória 627, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e que será objeto agora de apreciação pelo Senado Federal em curto prazo de tempo, devido ao prazo constitucional para a promulgação da lei de conversão da medida provisória. A Lei 11.941 foi uma percepção do fisco correta. A Receita Federal tem uma perfeita percepção de que as novas normas contábeis não tinham compatibilização com o sistema tributário brasileiro, e eu vou dizer aqui também com o sistema do direito privado brasileiro. Basta lembrar o exemplo do arrendamento mercantil. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para não pensarem que isso é teórico. Enfrentei há poucos dias atrás um caso de uma empresa holding que tem algumas empresas controladas aqui no Brasil. E esta empresa holding precisa capitalizar uma das controladas, é um investimento muito grande, lançou debêntures para subscrição pública. Como essas debêntures são os recursos que elas geraram, foram destinados, aliás, no próprio lançamento das debêntures, isso era cláusula de lançamento, eram destinados ao investimento na controlada, para o contador, esta empresa que recebeu o dinheiro da sua controladora por via de aumento de capital, entenderam, né? Ela lançou debêntures, captou dinheiro e aumentou o capital da controlada. Para o contador, ela não teve aumento de capital. Ela tem uma dívida de debêntures. Todo o processamento será feito como se fosse um debênture subscrito pela controlada. Suponha que a controlada vá à falência. Os debenturistas vão ter que se habilitar na falência da controlada? Claro que não. Eles não têm nenhuma relação jurídica com a controlada. Eles têm uma relação jurídica com a controladora, que usou os debêntures para captar dinheiro para investir na controlada. Então, vejam um caso concreto, recente, grande, onde há uma deformação da realidade jurídica. O Fisco Federal entendeu perfeitamente isso, já em 2007, 2008, e antes mesmo das novas normas contábeis produzirem efeito, ou durante a primeira fase de produção de efeito de 2008, a Lei 11.941 neutralizou esses efeitos todos através de um regime transitório, chamado Regime Tributário de Transição, ou RTT, que teve a virtude de neutralizar aquelas disparidades da lei contábil, mas devido à rapidez como as coisas ocorreram, na verdade o próprio fisco foi surpreendido porque na época o presidente Lula baixou a medida provisória que gerou a lei 11.638 no dia 30 de dezembro, se não me engano,
né, e já ia entrar em vigor no dia 2, então ninguém sabia o que fazer. Então a maneira mais fácil foi, vamos respirar através de um regime transitório e depois a gente vê como fica. Foi uma solução paliativa que vigorou por 4 ou 5 anos, de uma maneira aceitável, mas que causou uma série de desconfortos, tanto para o fisco quanto para os contribuintes, porque ela exigia 2 contabilidades. O custo hoje de manhã o professor Everaldo falou do custo de obrigações acessórias. 2 contabilidades, uma contabilidade já é cara a fazer. Imagina uma empresa grande com o custo de uma contabilidade. Tinha que fazer 2 contabilidades completas, né? Ou quase que completas. Outro inconveniente, que está hoje, quem está no campo dos procedimentos contábeis, do campo tributário, lembra das regras contábeis em 2007. Né? Mas daqui a 5 anos ninguém vai lembrar. As escolas de contabilidade não ensinam mais contabilidade como era em 2007. Então, o meu sistema de transição que diz, olha, a contabilidade é como se tivesse parado lá em 2007, não vai funcionar por muito tempo. Além disso, é muito custoso. E gerava, como gera, ou ainda poderá gerar, já que ainda está em vigor, a insegurança jurídica e conflitos entre fisco e contribuintes. Aí veio a medida provisória 627. Eu diria que poucas vezes a Receita Federal, que evidentemente é a mentora de todas as normas tributárias no âmbito federal, é autora de textos de medida provisória. O professor Everaldo, que aqui esteve de manhã, fez muitas medidas provisórias. Eu me lembro de uma vez, e quando estive com ele lá no gabinete dele, ele me disse assim, todas as medidas provisórias que vão sair ano que vem estão no meu computador. Quer dizer, ele era o ponto inicial para as mudanças na legislação tributária. E a medida provisória 627, portanto, vem dessa mesma origem, e eu diria que a Receita Federal teve a percepção correta na necessidade de manter a distância entre o lucro líquido contábil e o lucro real, e teve a percepção da necessidade de corrigir aquelas insuficiências e ônus do regime transitório, do RTT. Se eu pudesse simplificar, a medida provisória é muito grande, tem mais de 100 artigos. Se eu pudesse simplificar aqui, fazer um resumo, o que ela fez foi retornar ao regime anterior. Abandonou a ideia de 2 contabilidades. Abandonou a ideia de vamos fazer como se a contabilidade ainda fosse de 2007. Não era, mas eu tinha que fazer uma nova contabilidade como se estivesse ainda em 2007. Né? No RTT é assim. Não, ela abandonou isso. Ela pega a contabilidade do jeito que está sendo feita hoje e durante esses anos todos de experiência, de verificação, né, de convivência com as novas normas contábeis, foi se percebendo o que tinha que ser neutralizado. Então, o que a medida provisória 627 faz é neutraliza no livro fiscal, aquele mesmo livro fiscal que vimos lá desde o começo da Lei 6.404, que tem que ser um livro só para efeitos fiscais, que é feito distintamente da contabilidade, que não interfere com a contabilidade. Nesse livro eu faço os ajustes para mais ou para menos, fazendo a subtração do patrimônio e do lucro, tal como estão na contabilidade, daquilo que não está de acordo com princípios constitucionais que, na verdade, representam limites ao poder de tributar. Eu diria que a Receita Federal teve a percepção dessa necessidade, procedeu de maneira correta. Eu não vou dizer que a medida provisória é perfeita, porque nada é perfeito, evidentemente. Existem dispositivos que têm redações deficientes, vão gerar discussão, mas aí não serão discussões decorrentes da estrutura ou do sistema que foi adotado pela medida provisória, mas sim de defeitos pontuais de redação ou de consideração desta ou daquela situação econômica. Dos ajustes mais notáveis, e ele já nos permite verificar onde que a contabilidade leva à insegurança, leva ao subjetivismo, leva ao distanciamento
da nossa realidade, da realidade jurídica, inclusive do direito tributário, do jeito privado brasileiro, além daquela visão central, né, que eu disse, é o princípio que informa todos os procedimentos contábeis, da prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica. Os ajustes mais notáveis realmente atacaram os aspectos específicos que a nova contabilidade apresenta em relação ao anterior. Eu não vou dizer que tudo estará referido aí, mas certamente aí estará referido tudo que é essencial. Hoje em dia, os contadores fazem avaliação de ativos e passivos, o que eles chamam de valor justo. O valor justo é, se a minha garrafa vale 2, eu só paguei 1, ela vale 2 na minha contabilidade. Eu ponho 2 lá, né? Independentemente de vender. Eu tenho um passivo que eu tenho o passivo por 100, mas para pagar eu vou pagar 110, eu vou pagar só 90. Considerações econômicas, né? Porque juridicamente o passivo continua a ser 100. Se for um duplicado a pagar de 100, é 100. Né? Mas eles fazem a avaliação que chamam valor justo nos ativos e passivos. Isso gera aumento ou redução patrimonial. Fazem a mesma coisa com certos débitos e créditos de longo prazo. Eles não aí fazem avaliação a valor justo, que é muito sinônimo de valor de mercado, a grosso modo. Mas eles fazem uma avaliação de efeitos inflacionários ou efeitos financeiros sobre ativos a receber a longo prazo, passivos a pagar a longo prazo, e descontam o juro ou a variação financeira que possa estar embutida nesses ativos e passivos. São os ajustes a valor presente. Ambos os ajustes, vocês podem logo perceber o campo de conflito que haveria com a tributação se eles tivessem efeitos tributários. O contador vai dizer, não, o valor justo da garrafa é 2. O fiscal chega e diz, não é 2. É 2,10. Multiplica isso por milhares de garrafas no estoque e vê o tamanho da discussão. Passivo, a mesma coisa. Ou então eu tenho um crédito a receber em 5 anos. Eu estou lá no meu ativo, direito de crédito de 1 milhão, e o contador vai colocar lá 300. E assim no passivo também. Evidentemente que ele não vai fazer isso da cabeça dele, vai ter que justificar, mas e se o fiscal não concordar com o critério? E se o fiscal atua e o tribunal já entende que o critério seria outro? Nós entraremos num mundo de insegurança jurídica e o regime, principalmente o princípio da legalidade, não teria plena aplicação. Outra modificação importante, muito ligada já inclusive à primeira, é que para efeitos contábeis, hoje os ativos e passivos não estão mais a custo de aquisição ou custo de incorrimento na obrigação, mas sim a valor justo. E para efeitos tributários, evidentemente que só pode valer o custo de aquisição. Se eu adquirir a garrafa por 1.000, por alguma razão eu posso vender por 2. Enquanto eu não vender por 2, eu não tenho ganho de 1. A diferença de 1 entre 2 e 1. Né? Isto é, o custo fiscal continua a ser o custo de aquisição, 1, e não o valor presente. Mas o meu ativo já não está mais por 1, ele está por 2. Então, essa diferença de ajuste a valor justo foi eliminada pela medida provisória na apuração do lucro tributável. E a mais importante de todas, é a exclusão dos efeitos daquela avaliação. Recorda-se que eu falei que o contador hoje tem uma visão do futuro, o que esse patrimônio poderá render no futuro, né? Então, existem rendas reconhecidas contabilmente que ainda não foram realizadas no sentido de que não foram objeto de um ato jurídico ou de um negócio jurídico que produziu um direito sobre o acréscimo. Eu tenho
novamente a garrafa, né? Tenho a aquisição da garrafa por 1, agora ela já está valendo 2,50. 1,50 eu não vou poder reconhecer como lucro antes de vender. Renda, ganho, pressupõe 2 atos. Um ato de aquisição ou produção e um ato de alienação, de alguma maneira, por um preço superior. É uma relação dinâmica, né? Quando eu compro, eu não tenho ganho, eu tenho um investimento, tenho inversão de capital para adquirir o bem e que poderá eventualmente me dar renda. Isso que nós chamamos no direito tributário, no imposto de renda, de renda realizada, e que na legislação está no artigo 43 do CTN, quando diz que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Isto é renda realizada. Renda realizada significa a expressão do princípio constitucional da capacidade contributiva. Muita gente fica achando que a capacidade contributiva é a possibilidade de pagar tributo. Se fosse assim, o indivíduo nasceria contribuinte só porque nasceu de pai rico, né? Ou ele seria contribuinte só porque ele tem muito dinheiro ou muitos imóveis. Ele revela a capacidade contributiva à medida em que ele pratica os fatos geradores. Claro que o imposto sobre o patrimônio incide sobre o patrimônio estaticamente, numa determinada data e pelo seu valor. Mas renda pressupõe eu ter a renda para, de dentro da renda, ter capacidade de pagar o imposto de renda. O imposto de renda não pode sair do patrimônio, tem que sair da renda. Portanto, ela tem que estar adquirida, disponível, como diz o artigo 43 do CTN. E isso que nós dizemos que é o princípio da realização da renda. A contabilidade também se informa pelo princípio da renda realizada, mas de uma maneira, repito, subjetiva. Muitos ativos ainda não vendidos passam a ser refletidos contabilmente com acréscimo daquela renda que vai ocorrer futuramente. Volto ao que falei atrás. A visão prospectiva para a contabilidade é a visão que ela tem. Para o fato gerador, o fato tem que ter ocorrido. De forma que eu, para encerrar, diria que a medida provisória 627, de uma maneira geral, ela foi a solução mais sensata, mais razoável, atendeu aos interesses de fiscalização, não é de arrecadação. Porque se fosse de arrecadação, bastaria, óbvio, pelo que eu estou falando, se podem perceber, bastaria simplesmente não ter feito nenhum desses ajustes, destas depurações do lucro líquido, porque os balanços estão se mostrando, desde 2008, com lucros contábeis maiores do que os lucros reais, na maior parte das vezes. E isto é que é aquele perigo que o professor emérito da FE, que eu mencionei há pouco, disse que detectou nas demonstrações financeiras das instituições financeiras, principalmente americanas, em 2007, que estavam infladas por critérios contábeis, são esses, e que auditores não ressalvam. Não ressalvam por quê? Porque está de acordo com as regras contábeis. Então, a medida provisória não teve interesse arrecadatório, porque senão não faria nada disso. Ela foi perseguindo o sistema jurídico, os limites da tributação, a segurança jurídica. O fisco também gosta de segurança jurídica. E foi, diria, poucas vezes nós tivemos um produto legislativo vindo da Receita Federal com a qualidade da medida provisória 627, teve várias alterações no Congresso, vai ainda passar por outras alterações, mas o ponto de partida foi muito positivo. Estou me referindo às normas relativas à apuração do lucro real, nesta parte que eu chamaria aqui de principiológica, né? Aquela que é o DNA do lucro tributável, porque nós vamos encontrar lá algumas coisas pontualmente discutíveis. A própria disciplina dos ganhos, dos lucros de controlados ou coligatas no exterior, que
que foi profundamente alterada em relação à lei vigente atualmente, que é uma medida provisória jamais convertida em lei, né? A medida provisória 2158, artigo 74, recentemente julgada depois de 11 anos pelo Supremo Tribunal Federal. A própria solução da medida provisória para os lucros controlados e coligados no exterior não está 100% de acordo com aquilo que o Supremo disse. E outra crítica, né? O Supremo levou 11 anos para julgar essa questão e acabou julgando pela metade e de uma maneira bastante conturbada. Mas certamente a solução da medida provisória não está 100% de acordo com o que o Supremo julgou. Então nós temos defeitos pontuais, como por exemplo, cito aí alguns, né? Compra vantajosa. O que é a ideia da compra vantajosa? A contadora adora isso. É a visão prospectiva. Eu comprei a garrafa por uma, mas ela, nesse dia da compra, ela, na verdade, ela está no mercado por 1,50, então eu ganhei 50, porque eu não paguei 1,50. Mas amanhã, 1,50 pode cair para 1, para 0,80. Então, para o fato gerador, o fato real, efetivamente ocorrido, que gera efetiva disponibilidade de renda, esta presunção de que eu estou ganhando com uma compra vantajosa não tem enquadramento nas exigências constitucionais. De uma maneira geral, a medida provisória 627 não considera as compras vantajosas. Ela também desconsidera a eventual contabilização de compra vantajosa, mas deixou-as previstas nas situações de fusão, incorporação, combinação de negócios, né? Por incrível que pareça, pretende novamente, repete que na receita tributável estão as desapropriações. O Supremo Tribunal Federal já cansou de julgar a inconstitucionalidade de pretensão de tributar a desapropriação, porque não passa de indenização justa, né, de uma forçada apropriação do patrimônio particular. A própria jurisprudência administrativa diz que não pode ser tributada, está repetido lá. Tem previsão de tributação das doações e subvenções que não são renda, porque são transferências patrimoniais. E a questão de lucros coligados no exterior, que eu mencionei. Agradeço a atenção, não sei se consegui passar uma visão pálida da problemática da apuração do lucro tributável e das dificuldades que estamos vivendo nos últimos anos pela adoção dos critérios contábeis internacionais. Muito obrigado.